E aí, meus amigos, beleza? Tudo jóia? Rapaz, essa semana eu fiz um vídeo falando da diferença entre o conservador e o comunista. E um amigão aí escreveu aí embaixo, fez a pergunta: cara, me cite um país comunista que deu certo. Cara, de antemão, quero agradecer a todo mundo que comenta, todo mundo que compartilha. E quero me desculpar, eu costumo não responder os comentários, porque o tempo de responder os comentários eu prefiro fazer o vídeo. Eu quero fazer o vídeo agora para explicar. Então, muita gente também falou, veja a Argentina comunista. Cara, para vocês que acham que a Argentina é comunista, que acham que a Venezuela é comunista, eu não vou nem perder tempo explicando, eu aconselho a vocês simplesmente fazer uma busca no Google e tentar se informar um pouquinho melhor, porque vocês estão falando besteira. A Argentina não é um país comunista, a Venezuela também não é um país comunista, porque o que caracteriza um país comunista é a propriedade coletiva dos meios de produção. E tanto a Argentina quanto a Venezuela, a propriedade da terra é de propriedade privada, a propriedade das fábricas é propriedade privada. Então, são países capitalistas, porém eles têm um viés progressista. Então, tem partidos de esquerda governando esses países capitalistas, mas eles não são comunistas. Porém, muitas das políticas dos partidos de esquerda têm um viés comunista, porque o comunismo é a evolução da sociedade. Que eu vou explicar em outro vídeo, mas nesse vídeo eu quero primeiro, para a gente começar a entender, não é que eu quero dar aula, mas eu quero passar um pouquinho do conhecimento que eu consegui através das pesquisas que eu faço no Google, que você pode fazer também no Google, e se achar que eu estou errado, você vai lá verificar e não confie em mim, nada do que eu falar também. Porque está na hora da gente se ligar e não ficar caindo na conversa das pessoas e pesquisar. Amigão, a União Soviética tinha o maior exército que já existiu na face da Terra. Nunca nenhum governo e nenhum país teve um exército tão forte quanto o exército da União Soviética. Tanto que quem pegou o Hitler lá na Alemanha, quem derrotou a Alemanha de fato, foram os russos. Na Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, para cada soldado aliado que tinha, entre americano, francês, inglês, brasileiro e todos os outros aliados, para cada soldado aliado, a Rússia tinha dois. Era um soldado aliado e dois soldados da Rússia. Foi essa junção, e a Rússia lutou junto com os americanos e junto com os ingleses e com os franceses para derrotar a Alemanha. Porém, quem derrotou a Alemanha, quem entrou na Alemanha foram os russos. E nessa ocasião, no final, quando a Rússia chegou lá, foi em abril de 45, os russos tinham um exército de 11 milhões de soldados, 11 milhões e 300 mil soldados. É o maior exército que já existiu e que provavelmente não existirá mais um exército com um número tão grande de pessoas. Tanques de guerra, aqueles carros blindados lá, eles tinham mais de 70 mil. Para cada carro que os aliados, os americanos, franceses, ingleses tinham junto, para cada carro blindado que os aliados tinham, a Rússia tinha 4. A mesma coisa avião, para cada avião que os aliados tinham, a Rússia tinha 4. A única coisa que a Rússia era mais fraquinha, que não tinha tanto investimento, era na Marinha. Que na Marinha os americanos que mandavam e que detonaram lá nas guerras do Pacífico. Mas o que aconteceu? Por que a Rússia quebrou, cara? Sendo que a Rússia foi... Quem lançou o primeiro satélite no mundo foi a Rússia. A União Soviética, no caso, depois da Segunda Guerra, a Rússia virou a União Soviética, que agregou vários outros países no sistema comunista da Rússia. Então, se a Rússia mandou o primeiro homem para o espaço, se a Rússia colocou o primeiro satélite em órbita, a Rússia tinha uma tecnologia muito avançada e a Rússia tinha o maior exército do mundo, por que a Rússia não dominou o mundo? Bicho, por que a Rússia não dominou o mundo? Porque os americanos inventaram a bomba atômica em 1945. E antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, que os russos já tinham acabado com os alemães, mas os chineses, os japoneses lá, ficaram guerreando ainda lá no Pacífico, lá não queriam se render, Os Estados Unidos, assim que inventaram a bomba atômica, planejaram um ataque a Hiroshima. Eles planejaram Hiroshima porque Hiroshima era uma cidade plana. E por ser uma cidade plana, cheia de habitantes, com muitos habitantes, uma bomba ia matar uma quantidade enorme de pessoas. Seria a bomba mais eficiente do mundo, para dar uma costeada, inclusive nos russos, que até então eram aliados, para conseguir a hegemonia no mundo, para dizer quem é que ia mandar no mundo dali para frente. Então os americanos não hesitaram, eles tiveram a cara de pau, a covardia de jogar a bomba em Hiroshima, porque Hiroshima era uma cidade plana e eles iam matar o maior número de pessoas possível com uma única bomba. E uma única bomba que os americanos lançaram em Hiroshima mataram mais de 100 mil civis, mais de 100 mil
pessoas inocentes, velhinho, mulheres, crianças, cachorro, papagaio, passarinho. Mataram tudo, mais de 100 mil pessoas. Simplesmente para demonstrar o poder e para conseguir a hegemonia, para mandar no mundo. O Japão, depois dessa bomba, ainda não se rendeu. 3 dias depois, o americano lançou a bomba em Nagasaki. Mesma história, só que Nagasaki deu um problema. Eles queriam lançar numa outra cidade lá, que eu esqueci o nome, que também era plana, que ia matar mais 100 e poucas mil pessoas. Mas aí, porque naquele dia estava com nevoeiro, estava nublado, estava chovendo lá, para não correr o risco de errar o alvo e matar menos pessoas, para matar o máximo de pessoas possível, os americanos mudaram o ataque lá dessa outra cidade para Nagasaki e mataram mais 60 mil pessoas. De velhinho, criança, cachorro, papagaio, passarinho e tudo quanto é coisa. Só para mostrar o poder, só para dar um para-tiquete e botar, ó, quem manda no mundo agora é nós, é os americanos. E desde então os americanos mandam no mundo. Porém, os americanos nunca conseguiram mandar nos russos. Por isso que os russos ficaram comunistas, só que para os russos se defender dos americanos, 20% do PIB, 20% do dinheiro de todo mundo, 20% do dinheiro do governo ia só para o exército. Simplesmente para poder manter a soberania, para não ficar sujeito aos americanos. A questão é que o negócio foi indo, cara, 20% do PIB em defesa é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Nenhum país consegue manter um exército tão grande, um exército tão caro e com tanta tecnologia, a qual a Rússia estava mantendo, conseguiu manter até 1991. Em 1991 os russos entregaram os pontos. Falaram, ó, não dá para ir mais, porque estavam tirando muito dinheiro da população começando a passar fome, simplesmente para manter o exército, para manter a soberania. Aí só, vamos mudar o jogo. Aí começaram a mudar o jogo. Os russos só se fuderam, passaram fome, estavam fudidos até esses dias atrás aí. Mas o tal do Vladimir Putin, que era agente da KGB, que é um cara fudido, esse Putin é foda, até hoje não entregou a sua soberania para os americanos, até hoje sempre costeando os americanos, de uma maneira mais suave, mas ainda costeando. E agora a China, vamos falar da China rapidão, a China é um país comunista ao qual assimilou uma maneira de fazer um mercado. Lá na China, 51% de todas as empresas é do governo. Por isso que a China é um país comunista. Como é que você acha que a China é comunista se tudo que você compra vem da China? A maioria das fábricas está na China. A maior parte do dinheiro do mundo está na China. A questão é que a China, por ser um país comunista, 51% de todas as empresas é do governo. Aí você vai perguntar, mas por que um empresário vai querer montar alguma coisa na China, sendo que 51% da empresa, ou então 51% do lucro que ele vai arrecadar, ele vai ter que deixar para o governo chinês? Por que ele vai querer montar uma empresa na China? Porque a China são 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então a China é um mercado consumidor, o maior mercado consumidor do mundo é a China, cara. O que você botar para fabricar na China, você vende até na própria China, você já está vendendo, cara. E outra, pelo governo ser sócio das empresas, o governo não precisa arrochar tanto nos impostos. Então, por isso que os produtos na China são baratos, porque o governo não participa nos impostos dos produtos, o governo participa no lucro das empresas. Mas é só um resumão, é só porque, ó, já deu 1 minuto. Desculpe os vídeos compridos, pessoal. Eu sei que vocês falam, pô, você não paga a minha conta, eu tenho que trabalhar, não pode ficar vendo teus vídeos. Na verdade, cara, não tem como eu falar de nenhum assunto desses que eu falo com menos de 10 minutos, cara. Ainda que eu consiga editar e fazer em 10 minutos, às vezes 7, às vezes menos. Mas é um assunto muito complicado, cara, para você conseguir entender tudo aquilo que eu estou lhe falando aí, cara, você vai ter que ler vai ter que passar as 15 horas lendo os artigos, as coisas aí, para você poder falar, para você entender. E outra coisa, que nem eu falei, não confia em mim, vai pesquisar, vai ver se é verdade. Pesquisa no Google, qual foi o maior exército que já existiu no planeta? Pergunte quantas ogivas nucleares a Rússia tinha, quantas ogivas nucleares os Estados Unidos tinha. A Rússia tinha tem ainda, mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Com as ogivas que os Estados Unidos e a Rússia têm, cara, eles podem explodir o planeta Terra dezenas de vezes. Dezenas, não uma vez, não acabar com a vida uma vez. Acabar com a vida no planeta várias vezes. Então, velho, até é bom que a Rússia deu uma acalmada aí, que deixa os Estados Unidos mandar por enquanto, pois os Estados Unidos estão com os dias contados. É tudo uma questão de ciclo. É só uma questão de você entender a história, você vê que os Estados Unidos estão com os dias contados. Tá, meu velho, mas eu me alonguei demais, né, cara? Desculpa aí tomar seu tempo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Obrigado de coração. Eu vou continuar falando dos assuntos, mas vou tentar fazer os vídeos mais curtinhos, tá? Só, então, para responder a pergunta do amigo aí que escreveu, com todo respeito, cara. Primeiro,
Gasta um tempinho aí e vai pesquisar. Ó. A Argentina não é um país comunista, a Venezuela também não é comunista, Cuba é comunista, a China é comunista, né? Tem lá o Vietnã é comunista, tem alguns outros. Até o pessoal fala aí da Coreia do Norte, mas tem que falar só da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, cara, é uma loucura lá, tem um retardado lá que misturou religião com o governo. Aquele chinesinho lá é Deus pros coreanos lá, do norte lá. Mas não vou falar nesse assunto, tá? De qualquer forma, cara, pesquisa lá, velho. A Argentina nunca foi país comunista, a Venezuela também não é. E o Brasil e o PT também não são comunistas. Eles têm vieses, têm ideologias, têm intenções de modificar alguma coisa aqui e ali, que aí sim é comunismo. Essas modificações, essa inclusão do povo, fazer com que o povo seja mais igual, isso é comunismo. O comunismo é a comunhão, é a divisão dos bens, é a divisão dos recursos. Isso é comunismo. Então, qualquer passo que você der nessa direção é uma decisão comunista. Então, o PT teve várias decisões comunistas, porém não é um partido comunista. Mas tem viés e segue o rumo do comunismo, porque o comunismo é a evolução. O comunismo não vai acontecer de repente. O comunismo ele vai evoluindo com a participação da sociedade no governo e na comunidade, que todo mundo seja mais igualitário. E que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia nós se livre das pragas e dos percevejos. Senão eu não paro mais de falar, e nem que seja no saculejo. E agora eu fui!